Não existe nenhum motivo quando aprendemos sobre nós mesmos? Resposta: há motivo no sentido de que desejo me conhecer, porque sem esse conhecimento não tenho base para nenhuma coisa que faço, não tenho base para nenhuma coisa que penso ou sinto. O eu é tão complexo, tão célere, tão sutil, tão astuto, que preciso conhecer a mim mesmo completamente, tanto o consciente como o inconsciente. Se desejo descobrir se existe ou não algo real, além de minha imaginação, além de meus anseios, além de meus desejos, além da propaganda da igreja e da sociedade. Para descobrir o que é verdadeiro, minha mente deve estar clara. Não devo me achar num estado de conflito, não devo ter nenhuma espécie de medo e nenhuma autoridade. Isso é bem óbvio, não acha? Não deve haver dependência, nem ansiar, nem frustração. Devo estar totalmente vazio de tudo isso. Bem, como posso aprender a meu respeito? Eu não posso afirmar que sou o resultado de determinada sociedade ou cultura, ou que sou a alma, entidade espiritual eterna, porquanto tudo isso são apenas coisas que outras pessoas me disseram. Para aprender sobre mim, tenho de me desfazer de todos os absurdos religiosos que a sociedade me ensinou. Isso significa que não devo temer a opinião pública e devo saber o que é estar completamente só. Se cuido meramente de adicionar ou de subtrair daquilo que penso saber, dizendo que há Deus ou que não há Deus, que há isso e não há aquilo, nesse caso, não estou aprendendo. Você percebe esse fato tão simples? Nada pode aprender acerca de você mesmo se está tentando fugir ou se deseja se tornar um admirável santo. Porque isso é um absurdo em extremo. Você pode se tornar isso a que chamam um santo mediante ajustamento a um padrão, mediante disciplina, renúncia, extrema frugalidade, etc, etc e etc. Mas por esse caminho, jamais descobrirá o que é verdadeiro. Para o descobrir, deve se livrar do desejo de se santificar. Se ama o seu filho, você o observa e procura compreendê-lo, não é? Nada supõe sobre a criança. Não lhe diz que deverá ser como o seu irmão mais velho, que é tão inteligente. Quando compara uma criança com a outra, está destruindo essa criança. Do mesmo modo, para poder compreender você mesmo, não deve haver comparação. Não deve se sentir nem deprimido, nem exultante a respeito de você mesmo. Não deve pressupor coisa alguma, porque todo pressuposto se baseia na autoridade. E a rejeição da autoridade é o começo do aprender. O importante é que a pessoa se sinta curiosa acerca de si própria. Não me refiro à mera curiosidade intelectual e nem te estou estimulando verbalmente a você se examinar com a promessa de que no fim obterá determinado resultado. Estar realmente curioso acerca de você mesmo é perceber todos os meandros, todas as pressões e tensões, todos os movimentos sutis e ocultos de sua mente. E a mente que está amarrada ao conhecimento não pode acompanhar com presteza os seus próprios e sempre variados movimentos. Aprender sobre si mesmo é não ter motivo algum, e essa é a beleza do autoconhecimento. Não deseja, então, se tornar importante personalidade ou famoso santo. O que deseja é simplesmente realizar-se esse aprendizado. Assim como estudaria uma flor de singular beleza que encontrar-se no deserto, nós estamos num deserto e somos flores verdadeiramente maravilhosas. Para olharmos a flor, aspirar-lhe o perfume e compreendê-la, precisamos amá-la.
Pergunta: a mente imatura não é aquela que está enredada nos hábitos? Resposta: eu gostaria de saber se realmente exerce a sua atenção, ou se espera que eu te desperte a inteligência, o percebimento. Está trabalhando intensamente apesar do calor, ou mantém-se você num estado de relativa inércia? Sua pergunta foi: a mente imatura não é aquela que está enredada nos hábitos? Ora, por que será que você fez essa pergunta? Percebeu que você é imaturo? Que você se acha envolvido nos hábitos? Ou está meramente mencionando algo que já foi explicado? Note, por favor, que não estou fazendo pouco caso do interrogante. Se você observa que é imaturo, que o hábito te domina, como acontece com a maioria das pessoas, então a questão seguinte é de como você se torna amadurecido. Isso é, de como você se liberta do hábito completamente. Não numa certa data futura, porém já. É essa a questão? Vejo que estou emaranhado nos hábitos, política ou religiosamente, como escritor, como pintor, como homem ou mulher. Estou preso a uma determinada maneira de pensar. Como inglês, tenho uma certa tradição e uma atitude fixa perante a vida. Ou fui educado no catolicismo, nisto ou naquilo, e isto se tornou um hábito. Esse hábito pode ser quebrado de imediato ou deverá ser gradualmente eliminado através dos anos? Se digo que isso levará tempo, que o hábito tende a ser eliminado gradualmente através dos anos, qual é, nesse caso, o estado de minha mente? Evidentemente, ela está num estado de letargia, embotamento, irreflexão e não percebimento. O nacionalismo, por exemplo, é um hábito, e esse hábito pode ser quebrado instantaneamente. Mas nos dá prazer, nos dá um sentimento de importância. Estarmos identificados com um determinado país, principalmente se esse país é poderoso. Em geral, gostamos de estar identificados com um dado governo, uma bandeira e outros absurdos que tais. E, portanto, não desejamos quebrar o hábito do nacionalismo e, assim, não há problema nenhum. Mas se pretendemos extinguir esse hábito, e ele só pode ser extinto imediatamente e não através dos anos, como fazê-lo? Existe um método de quebrar o hábito? Ora, método implica tempo, movimento de um ponto de partida para um ponto de chegada. Se vir por você mesmo que o tempo não te liberta do hábito e que, portanto, os métodos e sistemas para nada servem, ficará então frente a frente com a realidade. O fato de que sua mente está enredada no hábito, veja o fato. Não através de palavras ou de ideias, veja diretamente o fato de que sua mente está tolhida pelo hábito. Assim é, inapelavelmente. E então, o que acontece? Não está procurando modificar o hábito, não está tentando quebrá-lo, está simplesmente em presença do fato de que sua mente funciona na rotina habitual. E o que acontece quando você se acha diante de um fato? O que acontece quando verifica que você é mentiroso e ciumento? Se não tentar alterar o próprio fato, te dará uma extraordinária energia, com a qual pode quebrá-lo completamente. Compreende? Quando você se acha frente a frente com um fato, diretamente, sua mente já não se entrega a fugas, renúncias, esforços para modificá-la através do tempo, etc, etc e etc. Portanto, sua atenção é completa. Toda a sua energia se concentrou e essa energia destrói totalmente o fato. Pode-se eliminar o medo
Como descobrir a causa? Resposta. Ora, você esteve prestando atenção completa durante essa hora inteira, empregada numa palestra dessa natureza. Portanto, sua mente deve estar cansada e o seu corpo também. Escutar com atenção total é algo que a maioria de nós nunca fez antes. É algo penoso. Pergunta essa senhora: o medo se dissolve com o conhecimento da causa do medo? Em geral, nós conhecemos a causa do medo. A morte, a opinião pública, coisas que praticamos e não desejamos que sejam descobertas e etc. A maioria das pessoas conhece a causa de seus temores, mas esse conhecimento, evidentemente, não os extingue. Mediante a análise é possível descobrir-se uma certa causa oculta do medo, mas isso também não liberta a mente do temor. O que traz a libertação do medo, e lhes garanto que é uma libertação completa, é estar ciente do medo sem a palavra, sem procurar negar ou fugir ao medo, sem se desejar ingressar num outro estado. Se com plena atenção está inteirado do fato, a existência do temor, verá então que o observador e a coisa observada são um todo único, que não há separação entre os dois. Não há observador que diz, tenho medo. Só há medo, sem a palavra indicativa desse estado. A mente já não foge, não tenta livrar-se do medo, não lhe procura a causa e, portanto, não está escravizada às palavras. Só então um movimento de aprender, proveniente da sanidade, e a mente sã, ilesa, não teme, 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 não teme. Da última vez que nos reunimos aqui, falamos sobre o medo e sobre se é possível ficar-se completamente livre do medo, reação que ocorre ao percebermos um perigo. Essa manhã desejo discorrer a propósito do sofrimento, porque o medo, o sofrimento e aquilo que chamamos amor andam sempre juntos. Se não compreendemos o medo, não podemos compreender o sofrimento, nem tampouco conhecer aquele estado de amor isento de contradição e atrito. Extinguir o sofrimento é dificílimo, porque o sofrimento está sempre conosco, numa ou noutra forma. Desejo, pois, aprofundar esse problema. Mas pouco significarão minhas palavras se cada um de nós não examinar o problema dentro de si próprio, sem concordar nem discordar, porém simplesmente observando o fato. Se o pudermos fazer realmente, e não apenas teoricamente, então talvez nos seja possível compreender o imenso significado do sofrimento e, dessa maneira, lhe pôr fim. Através dos séculos, o amor e o sofrimento sempre andaram de mãos dadas, predominando ora um, ora o outro. Aquele estado a que chamamos amor, depressa passa e de novo nos vemos enredados em nossos ciúmes, nossas vaidades, nossos temores, nossas angústias. Sempre houve essa batalha entre o amor e o sofrimento, e antes de examinar a questão de pôr fim ao sofrimento, impende compreender o que é paixão. Me permita assinalar que não somos um grupo de pessoas privilegiadas que, bem situadas financeiramente e dispondo de dinheiro para a viagem a esse lugar, aqui se reuniram apenas para se entregarem a um certo entretenimento intelectual. Estamos falando sobre coisas muito sérias e, portanto, cada um deve também estar seriamente interessado em examiná-las. Dizendo estar seriamente interessado, quero significar que devemos sentir a intensidade, o impulso para penetrar profundamente nessa coisa que se chama o sofrimento. Aqui estamos para descobrir por nós mesmos se é realmente possível deixarmos de sofrer,
de modo que a mente fique desanuviada, clara, penetrante, capaz de pensar sem ilusão. E isso não é possível se vivemos meramente no nível das palavras, como provavelmente, em regra, acontece. Conceitos, padrões, ideais, palavras, símbolos, tudo isso tem extraordinário significado para a maioria de nós. E aí nos deixamos ficar. Parecemos incapazes de romper o nível verbal e penetrar além dele. Mas para compreendermos o sofrimento, temos de ultrapassar as palavras. Assim, enquanto eu estiver examinando esse problema, espero que também o examine intensa e claramente, sem sentimentalidade ou emocionalismo. A menos que compreendamos a paixão, eu acho que seremos capazes de compreender o sofrimento. A paixão é algo que poucos de nós realmente já experimentaram. Poderemos ter experimentado entusiasmo, que significa envolver-se completamente num estado emocional a respeito de alguma coisa. Nossa paixão é sempre por alguma coisa. Pela música, pela pintura, pela literatura, por um país, por uma mulher ou um homem. É sempre o efeito de uma causa. Quando você se apaixona por alguém, sempre fica num estado de grande emoção, o qual é o efeito daquela causa. E a paixão de que falo é paixão sem causa. É estar apaixonado por tudo, e não simplesmente por uma certa coisa. Nós, em geral, nos apaixonamos por uma certa pessoa ou coisa. E acho necessário perceber claramente essa distinção. No estado de paixão sem causa, há uma intensidade livre de todo apego. Mas quando a paixão tem causa, há apego. E apego é o começo do sofrimento. Em geral, temos apego a uma pessoa, um país, uma crença, uma ideia. E quando o objeto do nosso apego nos é retirado, ou ainda quando perde o seu significado, nos vemos vazios e incompletos. Esse vazio, nós procuramos preenchê-lo, nos apegando a outra coisa, a qual, por sua vez, se torna o objeto de nossa paixão. Enquanto vou falando, tenha a bondade de examinar o seu próprio coração, sua própria mente. Eu não sou mais do que um espelho no qual está vendo a você mesmo. Se não deseja olhar, está perfeitamente certo. Mas se desejar olhar, então olhe você claramente, impiedosamente, com intensidade, sem nenhuma esperança de dissolver suas angústias, suas ansiedades, seu sentimento de culpa, porém com o propósito de compreender essa extraordinária paixão que sempre leva ao sofrimento. Quando a paixão tem causa, torna-se luxúria. Quando há paixão por alguma coisa, por uma pessoa, por uma ideia, por uma certa espécie de preenchimento, então dessa paixão resulta contradição, conflito, esforço, luta para alcançar ou para conservar um certo estado, ou para recuperar outro estado que existiu e se foi. Mas a paixão a que me refiro não dá nascimento à contradição, ao conflito. Não está em relação com nenhuma causa e, portanto, não é um efeito. Deixe-me te sugerir que escute simplesmente. Não tente alcançar esse estado de intensidade, essa paixão que não tem causa. Se pudermos escutar atentamente, com aquela naturalidade que se verifica quando a atenção não é forçada por meio de disciplina, porém nascida do simples impulso para compreender, penso então que descobriremos por nós mesmos o que é paixão. Há na maioria de nós pouquíssima paixão. Podemos ser lascivos,
podemos estar ansiando por alguma coisa, desejando fugir de alguma coisa, e tudo isso nos confere uma certa intensidade. Mas se não estamos despertos e não buscamos acesso a essa chama da paixão sem causa, nunca seremos capazes de compreender aquilo que chamamos sofrimento. Para compreender algo, precisamos de paixão, da intensidade, da atenção completa. Onde há paixão por alguma coisa, a qual produz contradição, conflito, não se pode existir aquela chama pura da paixão. E aquela chama pura da paixão precisa existir para que possamos pôr fim ao sofrimento e dissipá-lo completamente. Sabemos que o sofrimento é um resultado, o efeito de uma causa. Amo alguém e essa pessoa não me ama. Essa é uma espécie de sofrimento. Desejo me preencher num certo sentido, mas para tanto não possuo capacidade. Ou se tenho capacidade, o mau estado de saúde ou outro fator qualquer me impede o preenchimento. Eis outra forma de amargura. Existe o sofrer da mente medíocre, da mente que está sempre em conflito íntimo, incessante, lutando e ajustando-se, tateando e submetendo-se ao sofrimento ocasionado pelo conflito nas relações e o motivado pela morte de alguém. Bem conhecemos essas diferentes formas de sofrer e todas elas resultam de uma causa. Ora, nós nunca enfrentamos o próprio sofrimento. Sempre tratamos de racionalizá-lo, explicá-lo, ou temos um dogma, um padrão de crença que nos satisfaz, que nos dá um momentâneo conforto. Alguns tomam uma certa droga, outros dão para beber ou para rezar, qualquer coisa que sirva para diminuir a intensidade, a agonia do sofrimento. O sofrimento e a perpétua luta para fugirmos dele, eis o fato de todos nós. Jamais pensamos em extingui-lo, de modo que a mente nunca se prenda na rede da autocompaixão, nunca se veja nas sombras do desespero, não encontrando possibilidade de terminar o sofrimento. Passamos, se somos cristãos, a divinizá-lo em nossas igrejas, simbolizando nas agonias de Cristo. E se vamos à igreja para adorar o símbolo do sofrimento, ou se tentamos racionalizá-lo ou esquecê-lo, tomando uma bebida, tudo é a mesma coisa. Estamos fugindo à realidade de que sofremos. Não me refiro à dor física que a ciência moderna pode debelar com relativa facilidade. Me refiro à de natureza psicológica, que impede a clareza, a beleza, que destrói o amor e a compaixão. E é possível eliminar o sofrimento? Acho que essa eliminação depende da intensidade da paixão. Só pode haver paixão quando há total abandono do eu. Nunca poderá uma pessoa se apaixonar se não houver a completa ausência disso que chamamos pensamento. Como já vimos, o que chamamos pensamento é a reação de vários padrões e experiências da memória. E onde existe essa reação condicionada, não há paixão, não há intensidade. Só pode haver intensidade com a completa ausência do eu. Há um sentimento de beleza que não está ligado ao que é belo e ao que é feio. Não quero dizer que a montanha não seja bela ou que não haja edifícios feios, mas há uma beleza que não é o oposto do feio. Há um amor que não é o contrário do ódio. E a renúncia de que falo é aquele estado de beleza sem causa, o qual, por essa razão, é um estado de paixão. E pode-se transcender o que resulta de causa? Escute isso com toda atenção. Posso não ser capaz de me explicar com muita clareza, mas
procure aprender a significação das palavras, em vez de se cingir apenas às palavras. Na realidade, estamos sempre reagindo. A reação constitui o inteiro padrão de nossa vida. Nossa maneira de corresponder ao sofrimento é uma reação. Reagimos tentando explicar a causa do sofrimento ou fugir dele. Mas nosso penar não tem fim. Só termina quando realmente o enfrentamos, quando compreendemos e transcendemos tanto a causa como o efeito. Procurar livrar-se do sofrimento pela prática de certos exercícios, ou pelo pensar deliberado, ou pelo recorrer a qualquer das várias modalidades de fuga à amargura. Por nenhuma dessas maneiras se desperta na mente a extraordinária beleza, a vitalidade, a intensidade daquela paixão que inclui e transcende o sofrimento. Mas o que é o sofrimento? Ao ouvir essa pergunta, como você responderia? Sua mente trata logo de explicar por que sofremos, e sua busca de explicação desperta lembranças de passadas aflições. Dessa maneira, reverte sempre, verbalmente, ao passado, ou salta para o futuro, num esforço para explicar a causa do efeito que chamamos sofrimento. Julgo, porém, que devemos ultrapassar tudo isso. Bem sabemos o que nos faz pensar: pobreza, doença, frustração, não ser amado e etc. E quando terminamos de explicar as várias causas do sofrimento, não lhe pusemos fim. Não aprendemos realmente a extraordinária profundeza e significação do sofrimento. E muito menos compreendemos aquele estado que se chama amor. A meu ver, as duas coisas se relacionam mutuamente, o sofrer e o amor. E para compreendermos o que é o amor, precisamos sentir a imensidade do sofrimento. Os antigos falavam a respeito da terminação do sofrimento, tendo estabelecido um método de viver com que supunham extingui-lo. Muitos têm praticado esse método de viver. Monges do Oriente e do Ocidente o têm praticado, apenas com o resultado de terem endurecido a si próprios. A mente e o coração deles se fecharam. Vivem atrás das paredes de seu próprio pensamento, ou socialistas, comunistas, membros do Congresso e etc. Passado além, para sentir a imensidade dessa coisa que se chama sofrimento. Deixar de sofrer é enfrentar o fato de nossa própria solidão, de nosso apego, de nossas vulgares exigências de fama, nossa ânsia de sermos amados. É estar livre do interesse egocêntrico e da puerilidade da autocompaixão. E depois disso, ultrapassarmos e talvez de superarmos o sofrimento pessoal, resta ainda o imenso sofrer coletivo, o sofrer do mundo. Uma pessoa pode pôr fim à própria amargura, enfrentando em si mesma o fato e a causa do sofrimento. E isso deve ocorrer à mente que deseja ser completamente livre. Mas, uma vez terminado isso, há ainda o sofrimento oriundo da ignorância existente no mundo. Ignorância que não é falta de instrução, de conhecimentos tirados dos livros, porém a ignorância que o homem tem de si próprio. A falta de autocompreensão é a essência da ignorância, causadora do imenso penar da humanidade. E o que significa, em verdade, sofrer? As palavras não podem definir o sofrimento. Assim, como é impossível explicar verbalmente o que é o amor? O amor não é apego, o amor não é o oposto do ódio, o amor não é ciúme. E quando uma pessoa acabou com o ciúme, com a inveja, com o apego, com todos os conflitos e agonias que sofreu pensando amar, quando tudo isso terminou,
Resta ainda saber o que é o amor. Resta ainda saber o que é o sofrimento. Só se pode descobrir o que é o amor e o que é o sofrimento quando a mente rejeitou todas as explicações e já não está imaginando, já não está buscando a causa, já não está se entretendo com palavras ou rememorando prazeres e dores passados. A mente deve achar-se completamente quieta, sem uma só palavra, um único símbolo ou uma única ideia. Descobre-se então, ou ele virá por si, o estado em que aquilo que chamávamos amor, aquilo que chamávamos sofrimento, aquilo que chamávamos morte, são a mesma coisa. Já não haverá divisão entre o amor, o sofrimento e a morte, e não havendo divisão, haverá beleza. Mas para compreendermos, para nos acharmos nesse estado de êxtase, necessita-se daquela paixão resultante do total abandono do eu. Vamos debater ou prefere fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo essa manhã? Pergunta: a paixão ou intensidade é uma qualidade? Resposta: o que será que entendemos pela palavra qualidade? A paixão ou intensidade é uma virtude adquirível pela prática, pela disciplina, pelo autossacrifício e etc.? É isso que você entende? Posso fazer outra pergunta? Resposta: Senhor, já fizeram uma pergunta. Como vê, tão ocupados nos achamos com os nossos próprios problemas que não prestamos atenção a ninguém mais. Isso sempre acontece na vida. Tão envolvidos estamos em nossos problemas, nossas esperanças e ambições, nossos próprios desesperos, que quase nunca enxergamos nada além do nosso pequenino eu. Talvez outros aqui tenham outros problemas, mas sugiro respeitosamente que não se ocupe de tal maneira com a pergunta formulada. Voltando à pergunta, a paixão ou intensidade é uma qualidade? Não gosto do emprego da palavra qualidade. Quando está apaixonado em relação a alguma coisa, não pergunta se isso é uma qualidade. Você pergunta? Você se acha naquele estado. Quando sente cólera ou lascívia, ou quando verbalmente trata alguém com brutalidade, não pergunta nesse momento se o que sente é uma qualidade. Você está todo em chamas. Mas mais tarde você pode dizer: por Deus, foi um momento terrível. E isso se torna então algo que cumpre evitar no futuro. Ou se foi um belo momento, você trata de cultivá-lo. Mas tudo o que se cultiva é artificial. Não é uma coisa pura. A paixão ou a intensividade, a cujo respeito estive falando, não é cultivável. Não se acha à venda no mercado e não se pode comprar com a prática ou a disciplina. Mas se escutar e verdadeiramente penetrar em você mesmo, se você se empenhar de verdade em compreendê-la, saberá o que ela é. Essa paixão nada tem em comum com o entusiasmo, só desponta depois da completa cessação do eu, depois de abandonada a ideia de minha casa, minhas posses, minha pátria, minha mulher, meus filhos. Agora, talvez você dirá: então, não vale a pena ter essa paixão. Talvez para você não vale a pena. Só vale quando efetivamente desejamos descobrir o que é o sofrimento, o que é a verdade, o que é Deus, qual o significado de toda essa terrível e confusa lida da existência. Se esta questão realmente te concerne, então deve examiná-la com paixão. Isso significa que não pode estar vinculado à sua família. Você pode ter sua casa, sua família, mas se psicologicamente lhes estiver vinculado, você nunca vai conseguir ir além.
Temos todos a mesma capacidade de paixão? Eu não considero a paixão uma capacidade. Você pode ter aptidão para escrever livros, compor poesias, tocar flauta ou para muitas outras coisas. E as aptidões podem ser cultivadas, mantidas, acrescentadas. Mas a paixão, a intensidade, não é uma aptidão. Pelo contrário, se tem alguma capacidade, você deve morrer para ela, a fim de roder de apaixonar-se. Se não morrer para a capacidade, ela se torna mecânica, ainda que a aprimore e dela faça um uso hábil. Veja, estamos ainda pensando em termos de aquisição e cuidando de proteger o que adquirimos. Pergunta: você disse que o sofrimento é uma coisa bela, e, no entanto, diz que devemos nos livrar do sofrimento. Resposta: eu nunca disse que devemos nos livrar do sofrimento. O que eu sempre acentuei é que devemos olhar o sofrimento, penetrá-lo e compreendê-lo. Não podemos se livrar dele, não podemos jogá-lo fora. Quando é que sofremos? Se ama alguém e essa pessoa não corresponde ao seu amor, você sofre. Por quê? Por que deve sofrer? O que significa o seu sofrer? Significa que está pensando em sua própria pessoa. E esse é o fato real. Enquanto só pensar em sua insignificante pessoa, desejando ser amado e temendo não ser amado, com todos os desagrados que isso implica, naturalmente terá de ter isso a que chama sofrimento. De modo idêntico, se desejo ser um homem famoso e não sou, sofro, inevitavelmente. E se me satisfaz permanecer nesse estado, então está certo. Mas se desejo compreender meu sofrimento e transcendê-lo, começo então a olhá-lo. Examino rigorosamente o impulso psicológico para ser famoso, o qual é extremamente superficial e imaturo. E vem então uma compreensão do sofrimento, a qual é o começo de sua própria extinção. E como disse, depois de transcender essa amargura, descubro que o amor, a aflição e a morte são a mesma coisa. Esse é um estado de grande beleza, beleza não formada pelo homem ou pela natureza. Pergunta: a paixão ou intensidade é desejo de saber? Resposta: o que se entende por desejo de saber? O impulso para acumular conhecimentos faz também parte do vir-a-ser e é, portanto, uma causa de conflito. Mas eu não falo do acumular de conhecimentos que podem ser encontrados em qualquer enciclopédia. Eu quero compreender o sofrimento, penetrá-lo de ponta a ponta para descobrir por mim mesmo o seu significado. Isso não significa que eu preciso saber. Saber, como anteriormente expliquei, é uma coisa, e algo diferente é o aprender. O saber implica acumulação de conhecimentos, e quando tem conhecimentos acumulados, é com essa base que experimenta. Pela experiência, adquire mais saber ainda. Mas nesse processo aquisitivo de acrescentar mais saber ao já obtido, não se acha o movimento de aprender. Só se pode aprender quando já não se busca e nem se adquire saber. Senhor, eu não desejo saber nada sobre sofrimento. Todos padecemos. Não tem sofrimento de uma ou de outra forma? E deseja saber o que é ele? Então você pode analisá-lo e explicar por que sofre. Você pode ler livros sobre o assunto ou ir à igreja, e assim depressa saberá algo a respeito do sofrimento. O saber não põe fim ao sofrer. Começamos a deixar de sofrer quando encaramos os fatos psicológicos ocorrentes em nosso interior e deles nos cientificamos de momento a momento, lhes avaliando o total significado. Isso demonstra que não devemos fugir à realidade de que nos achamos em sofrimento. Nunca devemos racionalizá-lo e nem propor uma opinião a seu respeito, mas sim
viver inteiramente com o fato. Como sabe, o vivermos com a beleza daquelas montanhas e não nos acostumarmos com ela é muito difícil. Em maioria, vocês acham aqui já há cerca de 3 semanas. Vocês têm contemplado aquelas montanhas, ouvido o barulho do rio, visto as sombras estenderem-se através do vale dia após dia. E não notou como é fácil nos acostumarmos com tudo isso? Vocês dizem, sim, isto é realmente belo, e passam adiante. Viver com a beleza ou viver com uma coisa feia e não se deixar acostumar com ela, isso requer uma imensa energia. Um percebimento que não deixa a mente se embotar. Da mesma maneira, o sofrimento embota a mente se com ele nos acostumamos. Mas não há necessidade de nos acostumarmos com o penar. Podemos viver com a amargura, compreendê-la e penetrá-la, mas não com o fim de sabermos alguma coisa a seu respeito. Você sabe que o sofrimento está presente, que é um fato, e nada mais precisa saber. Cumpre viver com o sofrimento. E para viver com ele, você deve amá-lo. E assim descobrirá que, efetivamente, o amor, o sofrimento e a morte constituem uma só coisa. Pergunta: não existe amor sem paixão? Resposta: o que entende pela palavra paixão e pela palavra amor? Não importa se você é homem ou se é mulher, se sente amor por uma pessoa, não tem paixão, pelo menos durante os 2 primeiros anos ou outro período qualquer. Depois que se acostuma um com o outro e começa a se enfastiar-se com aquela paixão, embora a chamemos amor, a luxúria, apego, ciúme, ambição e avidez e tudo mais, ela é como uma chama em meio de densa fumarada. E o que acontece? Gradualmente morre essa chama e só te resta a fumaça. Mas se desaparecer o apego, a luxúria, o ciúme e todos os outros elementos que mantêm o conflito e a fumaça produzida por isso que chamamos paixão. Se tudo isso desaparecesse, não por ação do tempo ou do hábito, mas sim porque nós o penetramos, o compreendemos e lhe vimos as profundezas e alturas, então o amor pode ser paixão sem causa. Não me refiro à paixão do missionário que, com seu amor a Jesus, sai pelo mundo a converter os pagãos. Não é a essa paixão a que aludo. Pelo contrário, a paixão de que falo é a negação de tudo isso, sem nenhum motivo. E dessa negação desponta aquela chama límpida e clara. Pergunta: é possível a um ente humano se achar em permanente estado de compreensão? Resposta: importa compreender o que se entende pela palavra permanente. Não acho que possa se achar permanentemente em coisa alguma. Se permanece em alguma coisa, está morto. E isso é o que, em maioria, desejamos. Queremos que certas coisas, o amor, a paixão, a compreensão, Deus, continuem perenemente. Isso significa o quê? Que não desejamos ser perturbados, que não desejamos ser sensíveis e estar vivos. Como já expliquei, a verdade ou a compreensão vem num clarão, e esse clarão não tem continuidade, não se acha na esfera do tempo. Veja isso por você mesmo. A compreensão é nova, instantânea, e não é a continuidade de algo que antes existiu. O que teve existência anterior não pode te trazer nenhuma compreensão. Enquanto buscamos uma continuidade, desejando a permanência nas relações, no amor, na ânsia de encontrar a paz duradoura e etc, e etc, e etc. Estamos perseguindo uma coisa que se acha na esfera do tempo e que, portanto,
não pertence ao eterno. Anteontem estivemos falando acerca do sofrimento, e essa manhã desejo falar sobre a morte. Para a maioria de nós, a morte é o fulcro do medo. Tememos a morte e, por essa razão, nunca lhe compreendemos o imenso significado. O medo, invariavelmente, deforma a percepção e nos faz fugir àquilo que tememos. E quando fugimos do fato, que é a morte, ou ficamos acabrunhados de dor pela morte de um amigo, nos é possível aprofundar ou compreender no seu todo o problema da morte. Já discorremos sobre o medo e o sofrimento e penso que devemos estar agora aptos a considerar sensata e profundamente esse problema da morte. Como já salientei, o amor, o sofrimento e a morte andam juntos, são inseparáveis. Isso não é mero conceito filosófico e não estou fazendo filosofia. Mas se você investigar com profundeza, verá que o amor não pode ser separado do sofrimento e o sofrimento não pode se desligar da morte, pois os três, na realidade, são um só todo. Também não há nenhuma possibilidade de se compreender a beleza e a imensidão da morte se existe qualquer vestígio de temor. Para compreendermos a morte, acho que devemos examinar a questão do pensar negativo e da renúncia. Porém, não tome isso por algo teórico impraticável. É a mente indolente que tudo rejeita como teórico ou reduz a um sistema ou padrão de ação, perdendo assim a essência real, o significado profundo do que estou dizendo. Eis porque peço a vocês que escutem de espírito aberto, amigavelmente, sem concordar nem discordar, sem nenhum motivo. Se formos capazes de escutar com calma e prazer, sem motivo algum, o problema da morte, então, talvez aprendamos o pleno significado dessa coisa imensa que está à nossa espera. Primeiramente, gostaria de considerar, junto com vocês, isso aqui se pode chamar pensamento negativo. Bem poucos são os que pensam negativamente. E o pensar negativo é a mais elevada forma de pensamento. É ver o falso como falso e ver o que é verdadeiro no falso. E ver o que é verdadeiro na verdade. Não podemos ver o que é falso. Se meramente consideramos o falso como oposto ao verdadeiro. Só podemos ver o que é falso quando não há nenhum contraste, nenhuma comparação. O contraste e a comparação nascem do pensar positivo. Se desejo compreender meu filho, por exemplo, tenho de desistir de comparar. Devo olhá-lo assim como é. Se o considero em termos de aprovação ou reprovação, e tanto uma como outra coisa, se baseia na minha aceitação de um padrão estabelecido pela tradição, pela experiência, pela opinião e etc. Nesse caso, o chamado pensamento positivo e a chamada ação positiva me impedem a compreensão. Só podemos compreender quando não há comparação nem julgamento, mas a simples percepção do fato real. E dessa percepção é pensar negativo. E essa percepção é pensar negativo. Desejaria explicar um pouco mais esse pensar negativo, porque para percebermos sua extraordinária beleza e vitalidade, precisamos, em primeiro lugar, compreender o estado da mente que se acha livre do conhecido. Cumpre escutar o que se está dizendo, não como se fosse uma exposição filosófica ou um sistema que deve seguir, porém escutar para descobrir por você mesmo a verdade contida na questão. Aí, sentado como está, experimenta realmente o que se está dizendo.
Não deixe para pensar nisso posteriormente. Posteriormente não significa nada. Para o compreender, tem de vivê-lo agora, no momento presente. Falei do pensar negativo e disse ser a mais elevada forma de pensamento. Nós, em geral, nunca nos achamos num estado no qual, digamos, não sei, a não ser num sentido muito superficial. Há dois estados de não saber. Num deles, a mente diz não sei, mas espera ou procura uma resposta. Nesse estado, a mente traduz o que encontra conforme seu próprio fundo ou condicionamento. No escutar, eu te peço que experimente com você para ver que realmente é assim. Mas há um outro estado em que a mente diz não sei. E não espera nem procura resposta alguma. Ela está, então, completamente vazia. Seu estado é de negação total e só para essa mente é que pode despontar aquela coisa extraordinária denominada criação. Eu espero ter esclarecido bem os dois estados, o da mente positiva que diz não sei, mas quer saber, e o da mente que diz não sei e nenhuma resposta está procurando. Em regra, nos é extremamente difícil nos acharmos no estado de não saber, em que não se procura resposta porque não gostamos da incerteza. Mas a mente que tem certeza está ainda enredada no conhecido e é necessário estarmos completamente livres do conhecido para compreendermos o incognoscível, que é a morte. Vejamos, pois, o que se implica na negação da vida do conhecido. Para a maioria de nós, a vida é conflito, dor, a luta incessante, efêmera a alegria, muitas pressões e tensões, um fundo de memória acumulada que responde a cada desafio e cuja resposta é sempre inadequada ao preenchimento e o sofrimento decorrente do não preenchimento. A avidez, inveja, cólera, ódio e angústia. Ao denominado amor, uma chama toda envolta na fumaceira do apego, da dependência e do ciúme. O tédio de ir por emprego diariamente, a familiaridade e o desdém existentes em nossas relações e constante corrente subterrânea do medo. Eis a nossa vida, para a qual desejamos continuidade. Nossa vida cotidiana se tornou um hábito. Ela é superficial, vazia, e procuramos preencher esse vazio com crenças e dogmas religiosos, com santos, salvadores, mestres. Nossa vida com seus apetites sexuais, sua ânsia de fama, seu desejo de conforto, poder, posição e prestígio. É um círculo fechado de esperança e desespero. Eis tudo o que conhecemos. E quando a morte chega, tememos deixar o conhecido. Deixar essa nossa insignificante vida, porque com ela estamos tão acostumados. Eis porque há conflito entre o viver e o morrer. As posses a que estamos apegados, nosso dinheiro, nossa casa, nossa família, nosso nome, nosso caráter, nossa experiência, nossa lembrança das coisas que fizemos e que não fizemos. Tudo isso constitui o conhecido. E quando se aproxima a morte, temos medo de deixá-lo. Queremos a continuidade de todas as insignificâncias que conhecemos. Bem, pode ter ideias, teorias a respeito da reencarnação, da ressurreição, ou pode estar apegado a alguma outra crença, mas a morte é o fim da vida do conhecido. E o mais importante é rejeitarmos a vida do conhecido, rejeitá-la sem motivo algum. Por vida do conhecido, entendo nossa vida de mesquinhez, ciúmes, nossa ambição e nossa avidez. Temos de rejeitar totalmente essa vida.
cortá-la pela raiz, mas sem haver um motivo para fazer. Porque se temos algum motivo, esse próprio motivo dá continuidade à vida do conhecido. E, por consequência, não há possibilidade de se experimentar a extraordinária profundeza da morte.